Boa noite, a paz do Senhor Jesus. É bom, né? Estava com saudade de subir aqui para conversar com a igreja, compartilhar com a igreja. Irmãos, tem algumas coisas importantes a vos dizer nesta noite. E é algo muito, mas muito especial mesmo. Peço que a igreja atente com muito carinho, muita atenção àquilo que vai ser dito aqui hoje. Eu vou falar de algo, ou de pessoas que são muito especiais para mim, né? Que são as crianças. Eu dediquei 40 anos da minha vida a cuidar de pré-adolescentes, crianças, sempre envolvido com os pequeninos. E hoje, em especial, nós tivemos a nossa primeira reunião do ano de formação e também de planejamento com os professores do Ministério Infantil. Tivemos aqui 24 irmãos, 7 ou 8 homens. Fiquei muito feliz quando vi irmãos. Eu tenho orado a Deus e falado com os irmãos, dito aqui no microfone, colocar diante de Deus necessidade do Ministério Infantil de ter a presença masculina também. Homens, varões ali dentro de uma sala de aula, falando de Jesus para as crianças, né? E foi assim, foi uma reunião muito abençoada, muito abençoada. E nós pudemos ali compartilhar os nossos planejamentos, nossos objetivos de vida, né? Esse ano, até o mês de junho, as nossas crianças vão estar estudando Meu Alvo é o Céu. Esse é o tema, são 3 meses, nós vamos falar do céu. Nós vamos fazer uma imersão, vamos levar essa meninada a pensar e a desejar o céu. É isso mesmo. Não é fábula, não é conto, né? Não é saga, é uma realidade, uma verdade bíblica. As crianças estão expostas a todo tipo de informação aí fora, né? Na literatura infantil, tem tanta informação que elas recebem. E por que nós não vamos falar com elas aqui de algo que é real na vida espiritual, que deve ser na vida espiritual delas? E o tema será o versículo: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3,14, numa versão mais apropriada. O objetivo geral é levar as crianças a conhecerem mais sobre o céu, despertando nelas a curiosidade, o encantamento pela criação de Deus e o desejo de seguir em direção ao alvo. Amém? Vocês vão orar por isso? Eu estou falando aqui de um projeto do Ministério Infantil para as nossas crianças. Tem um grupo de crianças aí, irmãos, que não apenas precisam aprender da palavra de Deus, mas também da oração da igreja. Eu volto a falar para vocês, quando as crianças saem daqui para aquela salinha, não é para vocês ficarem tranquilos, sossegados, para poder os adultos ficarem livres, para vocês poderem participar de uma celebração, de uma ministração da mensagem. Não, lá também eles estão cultuando a Deus. Aquilo é coisa muito séria, é coisa muito séria. E eles vão estar falando sobre o que a Bíblia fala sobre o céu, né? Deus mora no céu? Como eu posso entrar no céu? O que é a eternidade? O que eu vou ganhar ao chegar no céu? Como será o arrebatamento da igreja? Vamos todos morar no céu, e nós vamos terminar com uma festa, que será bodas do Cordeiro. Eles virão todos vestidos de branco, vai ser uma festa, e vão ser coroados, receber a coroa da vida. Deixa eu falar uma coisa com você.
Eu só estou aqui hoje pregando e permaneço na igreja é por causa do céu. Eu não quero o inferno, eu quero o céu. Eu criei nessa pregação. Eu criei quando a minha mãe, que era professora, minha professora, lá na denominação batista, professora de criança, quando ela fazia essa exposição para a gente, expôs o plano da salvação, e eu criei e recebi Jesus como meu Salvador, porque eu desejei o céu, e eu continuo desejando o céu, porque nós somos peregrinos nesta terra. E o que vem depois da morte? O que é o além-túmulo? O que eu vou encontrar na eternidade? Eu não estou só pensando nessa vida, eu estou pensando numa eternidade. Você entrou aqui hoje só pensando nesta vida, né? Paulo fala sobre isso. Você é o mais miserável dos pecadores. Não. O melhor de Deus para nós é depois. Por isso que nós temos que voltar a pregar e a falar do céu. A gente está falando muito de coisas terrenas, de prosperidade, de cura, e do sei que, daquilo. Prosperar é importante, receber cura é maravilhoso, mas nós não vamos ficar aqui para toda a eternidade. Uma hora nós vamos partir, e se Jesus voltar antes disso, assim Ele prometeu, nós vamos com Ele para morar no céu. Amém, gente? Então, eu queria mostrar isso a vocês, só lembrar vocês que o nosso tema será esse. Abra sua Bíblia em Mateus 18. Quem será o maior no reino dos céus? Quem vai ser o maior quando chegar lá? Os discípulos estavam numa disputa terrível. Eles estavam querendo cargos, eles estavam querendo posições. Olha que coisa interessante. Eles não estavam entendendo nada. Eu digo a vocês, se eu tivesse naquela época também com Jesus, certamente não estaria entendendo muita coisa também, porque eles estavam esperando um outro rei, glorioso, majestoso, poderoso, não nesse sentido espiritual, mas no sentido bélico, político. E não foi isso que eles viram, que eles receberam. Esses homens foram atrás de Jesus porque eles viram sinais e creram nos sinais. Mas muitos viram e não creram. Muitos que foram curados também não creram. Dos 10 leprosos, quantos voltaram para agradecer? Daqui para frente, 18, 19 e 20, nós vamos ler 3 passagens curtas, onde Jesus vai falar sobre criança. Olha só, prestem bastante atenção na postura de Jesus, na forma como Jesus verbaliza o seu afeto às crianças. Presta atenção como Jesus trata as crianças, como Ele se dirige às crianças, como Ele interrompe uma agenda para se abaixar. Não está escrito isso aqui não, mas eu tenho certeza que Ele fez isso. O texto diz assim: naquela hora, Mateus 18, primeiro versículo 1 até o 5. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes, olha a conversão, e não vos tornardes como crianças, ou como esta criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ou seja, Jesus usa a criança como padrão, modelo,
vara de medir. Você quer saber quem vai entrar no reino dos céus? Olha para essa criança. A criança é o modelo que Jesus usa. Ele diz, portanto, e aí ele explica aqui, aquele que se humilhar, aquele que for simples assim, sabe, que me receber, como essa criança me recebe, como ela está aqui me olhando, como ela está aqui exposta a mim, totalmente crédula. Quem se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Que texto lindo! Quanta doutrina tem aqui, quanto ensinamento tem aqui. Só por esse aqui, nós já poderíamos mudar a nossa forma de lidar com uma criança. E não tem sido fácil lidar com criança, nem lá fora, nem aqui. Tem gente que quer fazer qualquer coisa no ambiente da igreja, mas não quer cuidar de criança, porque vai passar raiva. Estou abrindo o verbo, estou jogando. Tem gente que vai trabalhar com criança e vai assim, com aquela visão romântica, aquela ideia, chega lá, Jesus, fui. Porque para trabalhar com criança, irmãos, você precisa desenvolver habilidades que só Jesus tinha. É sério isso que eu estou falando. Jesus tinha essas habilidades. E mais, tem pessoas aí que não conhecem Jesus, que recebem de Deus uma habilidade como essa, para trabalhar com Ele. Porque amam as crianças, amam. Onde tem amor, Deus entra ali no processo. Então, aqui está o primeiro texto. Jesus pega uma criança e põe no meio deles, e usa essa criança como uma ministração, para ensinar aos seus discípulos quem vai entrar no reino dos céus. Ou seja, ele não chamou um grandão assim não, sabe? Pastorzão, um sacerdote. Ele pegou um molequinho assim, foi lá e esse aqui, esse é o modelo. Agora vai lá em Mateus 19, Mateus 19, 13. Esse aqui é o texto mais conhecido, Jesus com as crianças, né? Interessante, Jesus havia acabado de falar para os fariseus aqui, para os escribas, sobre o divórcio. Acabou de falar sobre a dureza dos corações deles. Depois de Jesus tratar dessa questão, e aí eles estavam ali no meio andando todos juntos. E aí o que acontece? Trouxeram algumas crianças para Jesus. Vocês já viram crianças quando chegam a algum lugar? Se a gente chama as crianças para entrar aqui, como é que elas vão entrar? Vocês viram o Guilherme quando veio me abraçar aqui, o cachinho? Ele veio pulando, aí me beijou aqui, eu virei quase que um beijo na boca, e beijo aqui, me agarrou, pegou meu cabelo. Eu falei, Deus, deixa meu cabelinho que bonitinho, eu penteei ele, Guilherme, pelo amor de Deus, não é igual o seu não, cheio de cacho. E voltou para lá pulando. Criança é assim, não dá para pôr freio nesse negócio, mas eles são alegres por natureza. As crianças chegaram, foram até Jesus. Adultos levaram as crianças para que Jesus impusesse as mãos e orasse pelas crianças. Mas aí os discípulos, está aqui trouxeram-lhe então algumas crianças para lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Eu acho isso aqui fantástico, porque a maioria de vocês faria a mesma coisa. Para com esse barulho, menino, pelo amor de Deus, deixa Jesus quieto aqui, seus perturbados.
Jesus passou um pito neles e disse, Jesus porém disse, ei, deixai os pequeninos, deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, não os impeçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus pede aqui aos adultos para não privarem, não impedir e não desviar a criança do reino, porque quem impede é o adulto, não é a criança, é o adulto. Eu não vou entrar aqui, irmãos, em questões exortativas. Todos nós sabemos como a gente pode impedir uma criança de ter acesso a Jesus. Nós sabemos. Mas o que é certo é que Jesus ama os pequeninos. E Ele quer que essas crianças tenham acesso à verdade que Ele veio aqui proclamar. Jesus é amado pelas crianças. Vocês viram a semana outra um vídeo na internet de um garotinho dentro de uma escola, gritando, chutando as cadeiras e dizendo para as pessoas na escola, eu não amo Jesus. Vocês viram esse vídeo? Vocês não viram? Alguém viu? Ele, eu não amo Jesus, eu vou matar todo mundo, vou matar meu pai, vou matar minha mãe, vou matar meu tio, minha tia, eu vou voltar nessa escola e vou destruir essa escola, eu não amo Jesus, eu sou do diabo. Isso assim, na sala tinha uma professora, uma pessoa, e ele estava em surto. E ele falava as coisas, falava e gritava e xingando, um palavrão atrás do outro. O menino estava num processo de explosão, um surto absurdo. E ainda tinha uma voz no fundo que fazia uma certa ironia com ele, uma pessoa, um adulto, um homem. E teve uma hora que ele falou assim, depois oram por mim e fica botando a mão na minha cabeça. Mas ele está falando da família. Depois minha mãe e minha avó ficam orando e botando a mão na minha cabeça. Está lá no terceiro minuto, 3 minutos e 30, aparece ele falando isso. É provável que esse menino venha de uma família chamada evangélica. Só que ele está vivendo uma tremenda contradição. De repente ele vê coisas, ouve coisas, pregam para ele coisas, mas na hora que as pessoas os adultos vão viver, não vivem o que estão pregando. Isso é uma contradição, isso gera impedimento, desvio, e tem uma geração de crianças e adolescentes se desviando do caminho para Jesus, em direção a Jesus. Sabe por quê? Porque nós estamos impedindo essas crianças de chegar a Jesus. Irmãos, o vídeo é assustador. Mas eu já vi coisas iguais àquela ou piores na escola. Isso acontece. É simples falar, está endemoniado. Claro, não vamos desprezar a questão espiritual. Mas aquele menino trazia uma carga pesada de decepção. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Jesus falou, não embaraceis os pequeninos de vir a mim. Toda criança, irmão, tem uma atração natural de ir a Cristo. Mas o que é que pode impedi-la? Então vamos começar assim a pensar, como eu posso, estou falando só com seus filhos, não, estou falando com crianças no nosso ambiente aqui. Quando uma criança chegar perto de você, quando você passar perto de uma criança, manifeste o seu afeto àquela criança. Eles precisam se sentir à vontade. Você não está aqui para cuidar só de adultos. Nós temos muitas crianças aqui, inclusive crianças carentes.
de afeto, de abraço, de serem abençoadas. Passa, elogia, toca. Temos conversado isso com os professores sobre isso. Agora vamos para o outro texto, Mateus capítulo 21, versículo 12, a purificação do templo. Olha, muita gente passa por aqui sem perceber. Isso aqui, olha. Jesus entrou no templo, expulsou os cambistas de lá, os caras que vendiam e compravam, também derrubou mesas. Isso aqui é sério. E ele defendeu ali a casa do Pai, E disse assim, versículo 14: vieram a ele no templo cegos e coxos, e eles os curou. Tenta imaginar o rebuliço que estava ali. Jesus derrubou a mesa, fez uns cassel medonho, botou gente para correr, e o povo tudo irado com ele, um grupo de gente irada com ele. E ao mesmo tempo ele passava curando cegos e coxos. Eita, trem louco esse, hein? Que cena! E de repente, os principais sacerdotes e os escribas, mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e o que coloca o texto aí? E as crianças, o que as crianças estavam fazendo? Gritando, Hosana ao filho de Davi. As crianças estavam louvando, adorando, exaltando o rei. E os adultos religiosos querendo puxar o tapete dele. E as crianças prostradas, bradando, Hosana ao filho de Davi. E indignaram-se os fariseus, os sacerdotes, os escribas, ficaram indignados. E aí Jesus falou: ouves o que estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim. Nunca lestes? Da boca dos pequeninos e das crianças de peito tiraste o perfeito louvor. Irmãos, eu peço a Deus que toda a igreja veja a criança, toda a igreja em Vitória, todos vocês que estão aqui adultos, olhem as crianças como professores de criança. Toda a igreja formando essas crianças, toda a igreja acolhendo essas crianças, toda a igreja cuidando no grupo familiar ali, sabe, tocando, dando oportunidade para que elas participem. A criança faz parte do corpo, eles têm uma atração natural para crer. Isso é maravilhoso, isso é lindo demais. Olha o que eu tenho aqui nas minhas mãos, irmãos. Aí você fala: vem Norival com os pergaminhos, com os papiros do Egito. Irmãos, não. Isso aqui é do tempo que eu e Walter Júnior éramos bem jovenzinhos, Walter Júnior, Não, Walter Júnior antes ainda. Aliás, eu tenho uma experiência com o Walter Júnior muito engraçada, porque a gente era criança, e ensina para o seu neto isso, tá? Nós éramos crianças e disseram para a gente que a gente tinha que entregar folhetos, Leti? E que se a gente entregasse folhetos, quanto mais folhetos a gente entregasse, mais estrelinhas nós iríamos ter na nossa coroa. Walter Júnior saía atropelando todo mundo para entregar os folhetos, e eu ia atrás com falta de ar, bronquite, e ele entregava mais do que eu os folhetos. Você contava, Walter Júnior, a quantidade de folhetos? Contava, Não tem lugar mais de estrela naquela coroa sua não, rapaz, porque era muito folheto que a gente entregava. Mas disseram para a gente: vá, evangelize, entregue folhetos. O que a gente fazia? A gente ia. Mas por que a gente ia? Porque tinha um galardão, e o céu. A gente queria o céu. Mas isso aqui, irmãos, esse caderninho aqui é de 1984.
Isso aqui foi o primeiro curso de professores que nós fizemos aqui na comunidade. Derones vai lembrar disso aqui. Derones bem que se esforçou para ser professor de criança. Ele participou dos cursos, ele escreveu nos caderninhos dele, mas ele falou, no final ele disse, estou fora. Mas ainda bem que a Dolores ficou, né, Dolores? Dolores ficou. Foi nesse curso que formamos os primeiros professores. E olha que coisa maravilhosa. Aqui, no dia 7 de abril de 84. Que dia é hoje? 7 de abril de 2024. Ó, tá aqui a data, ó. 7 de abril de 84. Eu tinha 22 anos. Numa aula ministrada pela professora Luísa Emília, vocês conhecem? A loira. Aqui ela me ensinou a converter as crianças e converteu o meu coração para ela. Viu, Adriana, como é que o negócio foi? Nessa aula aqui, ó, levando crianças a Cristo. Levando crianças a Cristo. E aí, primeira parte da aula, os passos para levar uma criança a Cristo. Mostrar à criança a necessidade que ela tem de salvação. Jesus via a criança como uma criatura de Deus, que precisava de ser lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Precisava de salvação. Olha para o seu anjinho aí. Que doce, meu bebê. Que fofula, meu bebê. Ai, como vai crescer e vai direitinho para o céu? Vai não, se não se converter, não vai não. Se ele crescer e não se converter, não vai, está escrito. Jesus era muito afetuoso com as crianças, mas ele deixou bem claro que se nós não nos convertermos, não vai chegar lá. Depois a segunda orientação, aponte o caminho para a criança. Mostra a criança qual é o caminho. Quem é o caminho? Caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Leve a receber Jesus, que é o presente. Toda criança gosta de presente. E aí eles me disseram, ofereça Jesus como presente. E Jesus é presente? É graça de Deus. É aquilo que nós recebemos sem merecer. Olha, isso aqui é uma aula para você. E por fim, mostre pela Bíblia que, tendo recebido a Jesus, agora ela é salva. Agora ela pertence a Ele. E Jesus é o Senhor dela. E a criança crê nessa verdade. A segunda parte do estudo fala de métodos. O livrinho sem palavra, os dedos. Não lembro mais a questão dos dedos aqui, como é que era. Ilustrações, testemunho pessoal. Então vai trazendo para a gente várias formas da gente evangelizar as crianças. Tipos de apelo, como fazer um apelo para a criança. Depois da aula, ficar com a criança, conversar com ela, expor para a criança. Quanta coisa rica, irmãos. Isso tem 40 anos. 4 décadas. E aí depois ela no final diz assim, olha como é que ela fecha a aula. A criança é fisicamente ativa. É ou não é, Loredana? Fisicamente. Cansa? A criança é fisicamente ativa, mentalmente curiosa. Isso eu aprendi há 40 anos com a loira. Emocionalmente sensível, volitivamente moldável, socialmente retraída, mas espiritualmente crível, ou seja, passível de crer. Você já falou coisas para a criança e ela fala, e ela acredita. Vou repetir, a criança é fisicamente ativa. Então,
Estou vendo ali um casal visitante ali, né? É visitante, né? Depois eu quero que vocês fiquem de pé, porque eu quero conhecer vocês todos. Eles estão com uma criança ali. O papai está com a criança. Eu estou só vendo aquele barbudo lá, segurando aquela criança. Isso tem que ser mostrado para a igreja. O homem também segura a criança no colo. Só não dá a mamar, mas o resto você faz tudo. Olha lá, ele dorme no colo do pai. Coisa linda isso, né? A criança, ela é fisicamente ativa até que ela adormece. Mentalmente curiosa, desperta a curiosidade na criança sobre quem é Jesus, sobre o céu. O filho do Myron, por exemplo, é fascinado pelo universo, né? Ele já deve ter feito alguma pergunta onde Deus mora nesse negócio aí. Inteligentíssimo menino, inteligentíssimo. A criança é curiosa, emocionalmente sensível. Se você levanta a voz, ela chora. A quantidade de crianças traumatizadas que tem por aí, por causa de palavras malditas, ou palavras não ditas. O que é a palavra maldita? Você não vale nada. Isso é uma palavra maldita. Você está amaldiçoando um filho. Você está declarando para ele que ele não vale nada, que ele não vai ser nada na vida. Mas também quando ele faz alguma coisa boa, você não elogia. Essa é a palavra não dita. Ele faz esperando que você o reconheça. Essa palavra não dita vai fazer falta para ele lá na frente. Vocês conseguem entender o que eu estou falando, irmãos? Emocionalmente sensível, volitivamente moldável, socialmente retraída e espiritualmente crível. A criança crê. E para terminar essa nossa conversa, está aqui a aula, depois quem quiser olhar o caderninho, não vou entregar isso para ninguém, tá? Está aqui, 7/4/84. É maravilhoso, irmãos. Eu quero mostrar a vocês uma coisa aqui. E fechando a nossa ministração, porque hoje eu resolvi trazer uma palavra para a igreja no sentido de despertar vocês para o ministério infantil. Eu estou olhando para cá, estou vendo um monte de homem. Só gente boa, cara. Quanta gente boa tem aqui, olha aqui. Olha o outro lá passando a mão no cabelo, olha lá. Deixa eu olhar para eles um pouquinho aqui. O que foi, Mateus? Você está com essa mãozinha no queixo assim? Tô olhando. Porque o Senhor, se o Senhor colocar no seu coração o desejo de você ter uma experiência como essa, vá, porque você vai crescer muito. Você vai aprender muito. Quem prepara uma aula para ensinar uma criança, consegue ensinar a qualquer pessoa. Vocês sabiam disso? Porque a criança exige uma didática. E se você desenvolve uma didática, fica fácil de você falar para qualquer pessoa. Irmãos, as nossas crianças, elas estão sedentas, muito mais do que nós, de ouvir o Evangelho de Cristo. E elas ficam muito atentas. No meu grupo familiar, tem uma menininha chamada Ana Clara, Maria Clara. Ela é filha neta do Carlito. Se eu ensinei alguma coisa, se eu compartilhei alguma coisa na reunião passada, e na outra reunião, ela não falta uma reunião, e na outra reunião, se eu não disser exatamente como eu disse, ela para a reunião e fala como tem que ser. Às vezes ela não fala para mim, fala para a mãe, fala para o pai, para a avó,
e pede para eles me corrigirem. Quantos anos ela tem? 6 ou 7. Ela estuda lá na escola, 7, né? Ela estuda na escola onde eu trabalho lá, o Linus Pauling. Um dia, eu falei com ela assim: olha, essa semana o tio vai lá te dar um abraço. Uma semana tem quantos dias úteis? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, né? Eu fui. Você foi? Não, nem eu. O que aconteceu? Na reunião, na cara, falei: epa, o que eu fiz na semana seguinte? Fui, porque eu não queria ouvir de novo aquilo. Aí eu fui. Irmãos, quando eu cheguei, são muitas crianças, assim, eles sentam em grupinhos para lanchar na hora do recreio, e eu fiquei andando assim, lá encostei perto da muretinha e fiquei ali olhando, e não vi, porque tem um monte de menina parecida com ela. Do nada, quando eu olhei assim, eu vi um corpinho a 1000 por hora. Ela vinha embalada, e na verdade eu tinha que escorar, porque senão ela ia bater no muro igual Ela veio correndo assim, e Cíntia, ela grudou em mim. Cíntia, foi um negócio tão lindo, foi algo tão lindo que eu senti. Sabe o que eu senti? Eu senti verdade, eu senti afeto real. Tio, que bom te ver aqui, tio. Ela me abraçou, e depois eu falei: eu quero um bolo desse. Quando eu falei que eu queria o bolo da merendeira dela, ela me olhou assim, tipo assim, brincadeira, né? Você vai comer meu bolo? Aí ela fala na cara também: esse bolo é meu. Isso é criança. O que eu fiz? Não comi o bolo da Maria Clara. E agora tem um outrozinho também, que já está na escala comigo também. Benjamin. Benjamin. O que é isso? É porque no grupo você dá atenção a eles. Vem cá, fica perto do tio. Vem cá, dá um abraço, beija. O que é a criança? A criança quer ir para o grupo. Ela vai arrastar o pai e a mãe para a reunião. Sabe por quê? Ela recebe lá o que toda criança quer receber: carinho e atenção. Mas quem disse que o adulto também não quer isso? Né? A gente quer isso também. Então como Jesus vê a criança? Como Jesus vê as crianças? Primeiro, Jesus vê as crianças, irmão, como criança. Amém? Então, por favor, não olhem para uma criança e vê ali, olhar uma criança e ver um adultozinho de 5, 6 aninhos. Não, é uma criança, não é adulto. É só uma criança. E espere qualquer coisa que possa acontecer, porque criança, tudo pode acontecer. É uma criança. Jesus sabia, mas ele a si mesmo recebeu as pequenas. Jesus vê as crianças como criaturas, portanto, que precisam de libertação e também salvação. Criaturas de Deus. Já falei isso aqui na nossa reunião. Jesus vê as crianças como ovelhas que precisam ser pastoreadas, cuidadas, orientadas. E esse pastoreio primeiro é feito por nós, pais, família. A família é o maior apacentamento que pode existir. Eu costumo brincar que as minhas principais ovelhinhas estão dentro da minha casa. A minha principal ovelhinha é a minha esposa. Porque eu me vejo no papel de pastorear, de cuidar delas. Cuidar, proteger mesmo, cuidar, está ali amparando, vendo tudo. E aí vocês, por exemplo, percebem como isso é importante? Eu trouxe aqui, essa pasta vermelha. Derone ficou assustado quando viu essa pasta vermelha. Aqui, olha esse poema aqui desse garoto aqui, Eu nem sei se eu já li para vocês esse poema. Esse aqui é uma pasta, é um portfólio novo que eu estou fazendo agora da nova escola. Aqui tem 113 cartas de estudantes que não conseguem falar,
não querem falar, mas escrevem para mim. Olha esse poema. Aliás, tem uma parte inicial aqui. Ele começa assim. Primeira parte. Água descendo, minha vida correndo. Aos poucos me lamento, de tudo me arrependo. Queria me matar, tudo me leva a lamentar. Em minha casa, nada a me agradar. A esperança que me resta, aos poucos se dispersa. Tempo posso ter, mas logo deixo de crer. Ajuda sempre peço, mas nunca o que quero. Me salvar já acho difícil. Arrependo de ter nascido. Meu pai, sempre cansado, eu ao seu lado. Grita comigo o dia todo, e o meu eu abalado. Mãe, minha salvação? Talvez minha depressão. Abrir-me não posso mais, já tens problemas demais. Irmã, não me notas? Estou a chamar, suplico por ti, um pouco do teu olhar. Por fora sincero, por dentro só o resto. Socorro é o meu verso, é tudo que me resta. O que esse menino precisa? De pastoreio, de cuidado. Cuidado da família. Irmãos, isso é sério. Eu vi aqui o orgulho desse paizão, médico, militar, um cara ocupado, sobrou para você. Mas se você não fizer a sua parte de apacentar não é só suprir materialmente, é uma troca injusta. Eu te dou o pão e eu quero o seu coração. Não, o seu filho quer o seu coração, sua filha vai querer, filha então, vai querer o seu coração. Não pode faltar colo, nunca negue uma palavra abençoadora, mas também de disciplina que precisa, e por aí vai. Ou seja, nossos filhos mais que presentes, querem presença. Portanto, irmãos, não se culpe nem se condene, mas também não diga, eu aprendi assim, eu vivi isso a vida toda, eu não sei, eu não consigo. Eu lembro de uma reunião que um pai chegou e falou: professor, eu não consigo falar para minha filha de 3 anos, eu te amo. Eu não consigo falar para uma menina de 3 anos, eu te amo. O Ricardo, quando eu estava dando o testemunho dele aqui, que falou da criação difícil que ele teve, se não fosse Jesus na vida do Ricardo, se Jesus não tivesse trabalhado nos afetos dele, dificilmente ele teria capacidade de verbalizar para os filhos também manifestações afetivas. São crianças feridas que estão dentro de nós, e nós não conseguimos nos libertar dessa dor que está aqui dentro. Ora, mas o sangue de Jesus nos purifica, gente. Ele nos limpa, Ele nos restaura. É capaz sim, nós somos capazes de nos libertar. Eu vejo aqui dentro homens que dificilmente pegam a criança no colo. Possivelmente traz isso lá de trás. A igreja é uma comunidade afetiva. Esse é o passo principal para a gente começar a construir os relacionamentos. Jesus via a criança como ovelha que precisava ser cuidada, e foi isso que ele ensinou para os discípulos dele. Jesus via a criança como modelo para quem quer entrar no céu. Quer entrar no céu? Põe uma criança perto de você e aprenda com a criança. E por fim, Jesus via as crianças como alguém com potencial para crer e servir. Viu, Derones? Eu fui forjado desde a minha infância para servir a igreja. E desde muito novinho, eu já era irmão de encargo, eu trabalhava com adolescente, trabalhava desde muito pequenininho. Eu arrumava aquele salão do horto todo dia. Desculpe, todo domingo à tarde. Irmãos, eu passava pano, eu limpava cadeira por cadeira, fazia assim na cadeira.
sentar a bunda dos irmãos aqui, tem que estar tudo limpinho. Já derramei água aqui. Tinha que fazer um estrago, está vazando água ali, ó. Ah, meu Deus. Limpei tanto a igreja que estou sujando a igreja hoje. Olha os presbíteros me olhando. Eu, hein? Misericórdia. Eu brinquei com o negócio de igreja. Isso aqui não é igreja não, tá, gente? Por favor, hein? É isso, irmãos. Tem alguém aqui com potencial para crer e servir? Esse ser é criança. Como essa menina é linda, meu Deus do céu. Você vai trabalhar com as crianças? Vai, né? Por favor, elas vão precisar de um sorriso desse.